Olá, bom dia! São 11 horas e 57 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. A convidada do programa de hoje é a Angélica Mari, gerente de negócios da Cambridge Assessment English, o departamento de exames internacionais da Universidade de Cambridge. A Angélica veio falar sobre a importância do domínio da língua inglesa para a carreira e também para os negócios. E a gente vai comentar também sobre as vantagens de conseguir uma certificação internacional em inglês para melhorar aí a sua carreira. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que ele acabar, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí então você recebe os alertas de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro então nós vamos aqui para o nosso telão para ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. E o giro de informações quentes começa com o Ibovespa, o principal índice da Bolsa, que agora, há pouco, estava caindo 3,32% na faixa aí dos 76 mil pontos. E enquanto o Ibovespa cai, o dólar sobe diante das incertezas aí. O dólar está cotado a R$ 3,71, com alta de 1,14%. Vale lembrar que na sexta-feira, o principal índice da Bolsa, ele tinha recuado um pouquinho já por conta, claro, da greve dos caminhoneiros, né? Foi uma greve que está indo aí já para o 8º dia seguido e é o destaque do nosso site. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques aqui do nosso site. Os caminhoneiros mantêm os bloqueios nesta segunda-feira em todo o país e o presidente Michel Temer anunciou ontem à noite 7 medidas para atender essa demanda dos caminhoneiros e o ministro da Secretaria do Governo, o Carlos Marum, fez uma conta que isso vai custar ao governo 10 bilhões de reais. Então esses são os destaques aqui. O governo publica a MP dos caminhoneiros em edição extra do Diário Oficial, oficializando aí essas decisões para tentar conter essa greve que está afetando aí a vida de muitos brasileiros, né? E agora a gente vai então começar a falar um pouquinho com a Angélica, para a gente saber qual que é a importância do domínio da língua inglesa aí para os negócios. Angélica, muito obrigada pela sua presença aqui na B3. Vamos falar um pouquinho, então, começando a falar sobre o mercado brasileiro. A gente sabe que a demanda pelo inglês, pela língua inglesa, é bastante grande. As pessoas estão atendendo essa demanda, as pessoas estão procurando anexar esse skill, né? Essa coisa a mais no currículo, o idioma, Angélica. Priscila, primeiro, muito obrigada, boa tarde a todos. Sim, a gente nota hoje que a certificação internacional ela tem uma demanda muito grande. A gente, já há alguns anos, o inglês se tornou a língua universal. Hoje toda a comunicação ela é feita em inglês, então, principalmente no ambiente de negócios, empresas que têm filiais no mundo todo adotam o inglês como a principal língua. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, você tem todas as atualizações científicas, acadêmicas, tecnológicas, o Vale do Silício aí como um exemplo de ponta. Então, tudo é feito hoje no idioma inglês. Então, um profissional que ele tem o inglês, ele já está à frente. E a forma de se diferenciar hoje são as certificações internacionais. A gente observa, Cambridge conduziu uma pesquisa em 2017 chamada English at Work, em que, junto com um parceiro que analisa dados tanto acadêmicos quanto de ensino superior quanto corporativo, foi mostrado que, por exemplo, 7% hoje das tarefas elas exigem um inglês avançado ou efetivamente intermediário. E essas tarefas, você se refere a todos os segmentos ou tem segmentos específicos ali? Alguns setores que demandam mais isso? Está falando das multinacionais, né? Na verdade, sim, a gente nota que multinacional tem uma demanda muito maior
Mas em termos para um profissional, por exemplo, ele ter esse diferencial faz realmente bastante sentido, porque, por exemplo, ele pode colocar no LinkedIn dele esse certificado e ele pode sim, por exemplo, a gente observa hoje candidaturas com até 1.000 candidatos, ele sobe nesse ranking e um recrutador verifica ele primeiro. Então, a gente vê sim a certificação internacional como uma grande vantagem hoje para o mercado de trabalho e para o profissional individualmente. E como que tá? As pessoas estão procurando mais isso? Dá para falar um pouquinho sobre a demanda? Subiu no ano passado, neste ano, ou já faz mais tempo que as pessoas estão procurando? A gente nota que a tendência de internacionalização ela vem acontecendo. Então, sim, a procura é muito maior, ela cresce anualmente. Nós não expomos números, acho que até por uma questão interna a gente não traz esses dados para o mercado, mas a gente nota sim uma procura muito maior. E a pessoa que quer aprender inglês, já tem ali um nível intermediário, dá para mensurar quanto tempo que ela demoraria para se preparar para prestar um exame desses? Qual seria a melhor forma, se puder dar dicas para quem está nos assistindo aí e gostaria de começar a se preparar? Qual que é o primeiro passo, Angélica? Bom, eu costumo dizer, por exemplo, a maioria das pessoas elas não são familiarizadas com o quadro comum europeu de referência da língua. O quadro comum europeu de referência da língua é um quadro que ele tem uma escala, é um documento bastante extenso que determina o inglês ou outras línguas até, que vai do A1 ao C2. O A1 sendo o nível básico e o C2 um nível proficiente. Então, geralmente as pessoas, normal, elas não são familiarizadas com esse quadro comum europeu. Então, antes de fazer um certificado, o que nós sugerimos é um teste multinível. Então, por exemplo, o Cambridge trabalha com o LinguaSkill. O LinguaSkill é esse teste multinível e ele consegue mostrar para o candidato aonde ele está localizado. E a partir disso, ele vai fazer uma certificação. Hoje, a gente sabe que, como eu falei um pouquinho antes, que 7% das tarefas exigem um nível avançado ou intermediário, então o Cambridge tem os certificados especificamente para ele comprovar isso, mas começar sempre com um multinível. Vamos imaginar ali que a pessoa esteja bem no meio do caminho, um B2, seria bem no meio do caminho, né? Sim. Ela já consegue, B2 seria um intermediário indo para o avançado, isso. né? A pessoa já consegue prestar algum exame ou vale a pena, na verdade a pergunta é essa, vale a pena prestar um exame para o intermediário ou vale a pena estudar um pouquinho mais e ir direto para o avançado? Vale muito a pena. A gente tem comprovação hoje que você se preparar para os exames anteriores ao seu nível almejado, ele realmente vai te dando condições técnicas para você prestar aquele seu exame, talvez proficiente, um C2. Então, sim, vale a pena fazer um exame B2 para depois você ir para o próximo. Vale muito a pena. Preparação para esse exame, voltando às preparações. A pessoa deve tomar aulas, a pessoa pode se preparar sozinha? Como que a Cambridge direciona essa preparação? Nós não interferimos na forma que o candidato decide se preparar. A gente realmente acredita que cada um tem o seu estilo. Então, tem muita gente que sim recorre a aulas, tem preparatórios para os exames em diversas escolas pelo Brasil todo. Então, isso depende muito da estratégia de cada um. O importante é conhecer bem o exame, e Cambridge tem um material bastante grande disponível no site, em que ele baixa gratuitamente. Gratuito. Então, o importante é conheça bastante bem o exame, porque não é só o conhecimento da língua, é você não ser surpreendido na hora de fazer o exame, conhecendo a estrutura dele. Entender a estrutura do exame é tão importante, às vezes, na verdade é tão importante quanto saber ali o conteúdo. Exatamente, né, exatamente. E aqui no Brasil, o custo disso. Qual que é o custo para prestar esse exame? Se a pessoa presta e de repente não consegue passar, ela tem outra chance? Como que funciona essa dinâmica? Os custos eles são determinados pelos nossos centros autorizados, que a gente chama. Centros autorizados são escolas que aplicam efetivamente os exames. Então isso varia um pouquinho. Uma média, eu vou fazer um guess assim, total. Uma média hoje, por exemplo, de um First, que é um nível B2, que é um B2, ele vai pagar em torno de R$700, R$800. Tá. Ele é vitalício, então essa é a vantagem de um certificado de Cambridge. Ele não vai expirar, ele vai ser sempre válido. Assim, realmente... depende muito da escola que o candidato acabar optando, ele vai ter essa variação de preço. Tá.
E aí ele pode, se ele não passar, ele eventualmente ele pode tentar de novo? Quantas vezes ele pode tentar? Ele pode tentar quantas vezes forem necessárias. O que a gente só recomenda é, não passou a primeira vez, geralmente você não prestou aquele exame corretamente, então preste um exame abaixo. Os professores, eles são fundamentais nesse processo. Cambridge também tem um material de apoio muito grande aos professores. Os professores são o elemento-chave realmente para você destacar qual é teu nível, se você não fizer um teste multinível, e aí ele consegue indicar. Então, se você não passou uma primeira vez, o interessante é que você preste um nível abaixo para você poder realmente... Dar um passo atrás para dar vários à frente, exatamente, né, exatamente. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um rápido comercial de 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a importância do idioma para a carreira. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. Nós vamos continuar agora a entrevista para saber a importância do idioma para a profissão. Angélica, mais uma vez, obrigada pela presença aqui. A gente estava falando sobre a certificação, sobre a pessoa prestar a prova e eventualmente não passar, e você disse que ela deve, então, dar um passo atrás e tentar de novo, né? Aqui no Brasil, tem alguma escola conveniada? Como que a Cambridge faz esse meio de campo entre o profissional, o aluno e a certificação, né? A certificação de vocês. Na verdade, nós temos vários parceiros. A gente não indica única e exclusivamente um. Nós temos uma rede muito ampla de parceiros hoje. Então, são mais de 70 ao redor do país. Então, no site de Cambridge, quando um candidato tem interesse, ele seleciona o exame dele e ele tem toda a lista por estado. Aí ele usa os filtros conforme forem interessantes e ele consegue ser direcionado. Por outro lado, também nós recebemos ligações no escritório e aí a gente também consegue, por estado, geralmente indicar os centros que estão na localidade dele. Então, essencialmente é assim, a gente não tem uma escola especificamente que é a nossa principal parceira, a gente trabalha com várias escolas. Os centros, eles têm em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. Imagino que a demanda esteja mais sul-sudeste. Na verdade, a gente acompanha que vem crescendo. Como a gente nota que, por exemplo, hoje em dia tem uma tendência do bilinguismo, das escolas desde ensino básico já com a preocupação do inglês, então a gente nota assim que outros estados também já estão procurando muito as certificações. E uma curiosidade, qual que é o perfil das pessoas que procuram? Você disse que tem muitas pessoas que vêm de escolas particulares, claro, bilíngues já, tem também executivos que já estão no mercado há algum tempo e começam
começam a correr atrás dessa deficiência, né? Dessa defasagem, na verdade. Como que está o público hoje de vocês aqui no Brasil? O nosso público é bastante variado. Nós encontramos pessoas que, por exemplo, têm interesses em fazer intercâmbio, que quer fazer uma pós-graduação, principalmente profissionais que falam, poxa, preciso agora fazer uma pós-graduação na minha área em inglês, então essa pessoa procura. Então a gente tem de toda a faixa etária também, então a gente encontra desde crianças bem jovens, os nossos primeiros exames começam com 7, 8 anos. Nossa, então realmente o público é bastante diverso, é bem variado. Depende muito do propósito de cada um, a gente tem um exame específico para cada um. E agora, aumentando um pouquinho mais essa visão macro, falando da América Latina, onde que o Brasil está aí na América Latina em relação à demanda? Claro, nós somos o maior país, a demanda deve estar maior, mas quais outros países também que estão procurando mais esse exame, falando aqui da nossa região? Olha, o Brasil, ele tem uma cultura bem peculiar, a gente começou a acordar faz poucos anos para essa cultura de certificação. Então, a nossa demanda vem crescendo em proporção a esse acordar. Mas nós temos países que já usam historicamente, então o México, a Argentina, eles são países que historicamente já têm uma cultura não só do inglês, mas de certificação em geral. Então lá já é costume se pedir certificados de habilidades em geral. Então o inglês já era natural nesse sentido. E nós estamos caminhando também para nos equiparar aí nessa demanda agora de realmente certificações para todas as habilidades hoje no mercado de trabalho. E você comentou ali no começo da entrevista, né, que essa certificação, que as empresas de recrutamento estão procurando cada vez mais essa certificação. Isso começou quando esse movimento? E como que é? São ferramentas que elas usam? Como que funciona isso? Olha, ainda a gente observa que muitas empresas, elas trabalham com entrevista para avaliar o inglês do candidato. Então, elas deslocam um gestor que tenha, por exemplo, conhecimento e elas fazem a entrevista. No entanto, de uns talvez 2, 3 anos para cá, a gente está na fase de eficiência mesmo. Então, não pode haver uma perda financeira. Você deslocar um gestor que tem um know-how em outra área que não é na seleção de inglês, ou sobrecarregar um RH que também não tem know-how nisso. Então, eles começaram a nos procurar. Nós temos essa ferramenta multinível LinguaSkill. Então, o candidato tem a possibilidade de fazer a prova na hora. Eles recebem, o RH recebe esse retorno na hora. É um teste online. Ele entra no computador da empresa, a empresa libera para ele o acesso e eles fazem na hora. Demora no máximo 2 horas essa prova, depende, claro, de cada candidato. E o RH recebe esse retorno em no máximo 48 horas, com um descritivo. Então, se por exemplo ele é um B2, vai aparecer o descritivo daquele nível do candidato. E ele vai saber, o RH vai saber, poxa, esse candidato atende o perfil da minha vaga ou ele não atende. E ele pode descartar ou não. E esse resultado é bom porque ele traz tanto em planilha de Excel quanto resultados individuais, permitindo que ele faça uma avaliação rápida. Fale, olha, eu vou chamar tais e tais e tais e infelizmente eu vou ter que dispensar esses outros candidatos. Mais pontual essa avaliação. Exatamente. Né, Angélica? E você poderia detalhar um pouco como que é essa prova? O candidato tem que escrever? É uma prova de alternativas? Como que é? Claro, ela é uma prova todinha no computador, ela é modular, então o RH vai determinar, poxa, para esse cargo eu preciso que ele escreva bem, então eu vou dar uma prova para ele de escrita. Ou não, esse daqui eu só preciso que ele tenha uma leitura e um listening bom. Então, eu vou dar só listening e reading. As provas são bem segmentadas. São segmentadas. Então, ele consegue direcionar, ele vai sentar no writing. Claro que na prova escrita vai ter que fazer redações, são 2 redações. Ele é corrigido todinho pelo computador, é um software que faz essa correção de todas as habilidades, do listening, do reading e do writing. Então, tudo vai ser corrigido via computador e, como eu te disse, 48 horas depois o RH recebe um retorno imediato de como está o perfil dele. E isso está linkado ao LinkedIn? Isso está linkado a alguma rede social como o LinkedIn ou outras redes? Sim, os certificados de Cambridge, eles podem ser incluídos no LinkedIn, isso é um grande diferencial hoje no mercado de trabalho, até para você realmente se colocar como uma pessoa que conhece aquele nível de inglês. E o bacana dos certificados ou de um teste multinível como o LinguaSkill é que ele garante que se você é um B2 no Brasil, você é um B2 na França, você é um B2 nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo.
Não tem a imparcialidade de uma entrevista oral, por exemplo, com uma pessoa que não sabe avaliar conhecimento em inglês. Não que ela não saiba inglês, mas avaliar é outra coisa. É outra coisa. Você precisa estar preparado, né? E agora vocês têm softwares aí muito preparados para isso. Bem bacana. E falando agora de faixa salarial, você disse da demanda, das empresas estão demandando muito. Essa faixa salarial das pessoas que têm uma certificação, a gente consegue comparar com a faixa de pessoas que não têm certificação ou que não falam o idioma? Sim. Antes de citar a pesquisa English at Work, eu prefiro até citar a da Cato. A Cato, em 2017, fez uma pesquisa de remuneração salarial em que foi provado que determinados cargos chegam a receber até 61% a mais quando têm o conhecimento em inglês. E a pesquisa English at Work também mostrou que 50% das empresas que nós entrevistamos afirmaram oferecer um pacote de benefícios muito mais atrativo para quem tem esse conhecimento. Então, realmente faz toda a diferença você saber o inglês. Faz toda a diferença, né? Quem começa quem está no nível 0 hoje, aí eu volto ali para o comecinho. Não dá para estudar sozinho no nível 0, né? O mínimo do que a pessoa tem que estudar para prestar o exame é o B2 que você tinha comentado? Não, todos os exames eles começam, na verdade, nós temos exames para o Pre-A1, né, para o Pré-A1, mas aí são exames para crianças, a gente não tem Pré-A1 para adultos. A partir do A1, a gente já começa a ter exames para adultos. Então, tem um mínimo de idade? Adulto seria a partir de 18 anos? Não tem mínimo de idade. Tá. Desculpa, eu quero fazer uma correção. A partir do A2 nós temos exames para adultos. Tá. O pré-A1 e A1 são para crianças. Nós não temos um limite de idade, pode ser feito a qualquer momento, contanto que seja feito esse cuidado. Nós temos os exames que são idênticos, só que tem o que a gente recomenda para escolas, que a gente chama, que é o for schools, e tem os que são para adultos, mas o exame é igual. Ele só vai mudar a temática, colocar a criança numa situação escolar e um adulto numa situação de vivência dele. Angélica, a gente está se encaminhando aqui para o fim da entrevista. Você queria dar alguma dica ou, de repente, falar alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante para as pessoas saberem em relação à certificação? Olha, o que é importante hoje é que as certificações internacionais, elas realmente fazem um diferencial no seu currículo. A gente observa isso diariamente, a gente lida com isso todo dia. Então, realmente, quando você tem uma oportunidade de fazer essa preparação, de fazer um exame, de se planejar para fazer essa prova, não perca a oportunidade, porque realmente vai fazer diferença no seu futuro profissional. Na carreira e no bolso também, exatamente, né, exatamente. Joia, muito obrigada pela presença aqui na B3. Muito obrigada. E agora eu vou mostrar a agenda da semana com o que tem de mais importante. O que pode mexer com o seu bolso, os seus negócios e os seus investimentos. E antes da gente começar, a gente começou o programa falando hoje sobre a greve dos caminhoneiros. É a capa da Isto é Dinheiro desta semana que já está nas bancas. Nós fizemos reportagens bem interessantes falando sobre a Petrobras, sobre personagens que estão aí sendo impactados por essa greve de caminhoneiros. Então é uma dica, não deixe de acompanhar Isto é Dinheiro desta semana. Então, falando aqui um pouquinho da agenda da semana. A semana começa com dados importantes aqui no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas divulgou agora cedo a sondagem da indústria e dos serviços. A confiança da indústria subiu 0,1 ponto percentual em maio para 101,1 pontos. Já o índice de confiança de serviços deu uma pequena recuada de 2,4 pontos na passagem de abril para maio, caindo aí para os 88,8 pontos. Pois é, a incerteza está bastante grande e isso já começa a ser refletido nos indicadores para os próximos meses, né? Já na terça-feira, o destaque fica com a PNAD contínua do IBGE. Nessa semana, nós vamos saber qual é o saldo de desemprego no Brasil no mês de abril. No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego no país foi de 13,1%.
Já na quarta-feira, a gente tem um dos indicadores, é o indicador mais importante da semana, que é o Produto Interno Bruto, o desempenho da economia do país no primeiro trimestre, né? Recentemente, os economistas reduziram a projeção de crescimento da economia brasileira em 2018 de 2,5% para 2,37%. Esse dado saiu hoje na pesquisa Focus, que é a pesquisa que o Banco Central faz com 100 economistas aí do mercado. Já na quinta-feira, a gente tem um feriado de Corpus Christi aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos é conhecido o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego. O Departamento de Trabalho norte-americano divulga isso todas as semanas e é importante para mensurar aí o índice de emprego nos Estados Unidos, o índice fechado do mês, que é o payroll, que dita aí provavelmente a velocidade da subida de juros, da retomada da economia no país, nos Estados Unidos. Na medição anterior desse indicador, os pedidos haviam crescido em 11 mil para 234 mil solicitações. E na sexta-feira, para a gente fechar a semana, os olhos ficam atentos na balança comercial referente ao mês de maio. Em abril, o indicador registrou um superávit de 6,1 bilhões de dólares. Nós temos aí alguns problemas com as exportações, temos problemas com as exportações de carne e provavelmente isso também, não sei se ainda vai dar para ver já nesse indicador, mas essa greve dos caminhoneiros deve também afetar as exportações aí provavelmente no mês de maio e no mês de junho. Então, nós chegamos ao fim desse Dinheiro da Semana de 28 de maio de 2018. Muito obrigada pela companhia. E de segunda a sexta-feira, uma dica, às 17h30, nós fazemos todos os dias direto lá da redação da Isto é Dinheiro, o Dinheiro ao Vivo, que é um programa que traz as principais notícias do dia a dia, da política e da economia. Não deixe de acompanhar. O Dinheiro na Semana volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário ali, às 11h30. Hoje a gente entrou com um pouquinho de atraso por problemas técnicos, mas na segunda que vem, 11h30, estaremos aqui. Não deixe de nos acompanhar. Tenham uma ótima semana e até já!